O simbolismo do corpo humano, da árvore da vida ao esquema corporal, por Annick Zuznel. Tradução: Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum. Editora Pensamento. Aviso aos ouvintes que na descrição do vídeo há um link para as imagens do livro que foram digitalizadas por mim. O livro contém muitas imagens e elas estão disponibilizadas por capítulos. Capítulo 10. O triângulo Hod, Netzach e Yesod, ou o plexo urogenital. Reflexo da tríade superior que lhe dá o nome, esse triângulo é o receptáculo da primeira das gestações do homem, a caminho de sua transformação em verbo. A imagem do bloco áudio-vocal, que, no nível da cabeça, constitui uma unidade embriológica, o bloco urogenital representa a idêntica estrutura fundamental. No nível de cada uma dessas duas unidades, opera-se uma diferenciação, algumas semanas após a formação do embrião. A audição distingue-se da voz. A função renal distingue-se da função genital. Cada uma dessas duas unidades obedece a uma respiração fundamental, a um sopro, que a letra hebraica Re simboliza, cujo traçado primitivo delineia um homenzinho que estende os pulmões, os braços e as mãos, do qual cada lado constitui a letra Re do arquétipo divino Yod Re Vav Re, para a vertical. O desenho da letra evolui em seguida, limitando-se ao da parte de cima do corpo, que, voltando-se para o céu, orienta-se então para a horizontal, para estar na origem de nossa letra E. Essa consequência do drama da queda parece ser levada mais longe e ter tornado o sopro para o oposto da sua vertical original. A parte baixa do corpo é constituída por esse último retorno. Uma imagem tradicional do homem é verdadeiramente a dos dois Re invertidos. Ela inscreve então espelhados o sexo e o verbo. O desenho acentua essa dupla função sopro, uma das quais, em cima, ligada ao fogo, garantirá a função verbo criador, inseparável da escuta, e a outra, embaixo, ligada à água, garante a função que lhe é simbólica, a procriação, cujo objetivo é realizar os tempos. Esta última é inseparável da função renal, orelha desse estágio, a cujo respeito, para a comodidade de exposição, remete ao estudo feito no capítulo seguinte. A esse Re inferior corresponde o triângulo ciferrótico Yesod Hod Netzach, em que nos detemos agora. Nele, a respiração genital está tão bem ligada à formação da criança exterior quanto à da criança interior, sendo uma, como já vimos, o símbolo da outra. É por isso, aliás, tenhamos consciência disso, que uma criança crescerá melhor, no verdadeiro sentido do termo, na medida em que seus pais fizerem crescer a sua própria criança interior. A letra Re é germe de vida. É no sopro que Deus nos nomeia. É em torno do nome sagrado de cada um de nós
que somos criados e depois feitos. Uma nota. Esses dois verbos, bara, criar, e assor, fazer, são bem distintos na narrativa do Gênesis. Se são precisos apenas 9 meses para terminar a criança exterior, é preciso uma vida inteira para fazer a criança interior e conduzi-la do seu estado embrionário situado nesse nível, imagem, ao estado de verbo criador ao qual é chamada, semelhança. Fundamentalmente, esse triângulo inferior corresponde, assim como os dois outros, a espaços de mutação que os chineses conhecem bem e que chamam campos de sinábrio. Abre aspas. Segundo os taoístas, o seu despertar concorre para a busca da imortalidade. Fecha aspas. Tenho dúvida de que a verdadeira palavra chinesa não corresponda antes à busca da eternidade, pois essa é a ontologia do homem para os hebreus. O primeiro campo que nos interessa aqui é o espaço de realização da fusão sexual com o outro. O campo de sinábrio torácico presidirá a função consigo mesmo. O campo de sinábrio craniano presidirá a função com o universal no encontro com o único. Admirável mensagem que vem confirmar a dos hebreus. No nível do campo do sinábrio pelviano ou do nosso triângulo inferior, processam-se os encontros com o outro, e o seu fruto bem concreto será o feto, futuro filho do homem. Mas, raramente, maternidade e paternidade correspondem a um despertar desse centro. Quando os taoístas falam do despertar, falam, como os hebreus, de uma nova escuta a uma informação não mais exterior, mas interior, atraindo a abertura para uma nova consciência. Nesse mesmo estágio, se exerce uma outra ordem da sexualidade do adolescente. Seu encontro com o seu meio, a sua cultura, com aquilo que concorre para modelá-lo e que se dedica, no mais das vezes, a banalizá-lo. Então, ele ou é destruído no seu eu profundo, o seu Yud, ou é selvagemente provado por esse mundo que não tolera a sua diferença. Esse meio exterior é a humanidade em geral, que se pode considerar como obediente à mesma lei de crescimento que um homem. Ora, ela não saiu ainda desse primeiro ventre, ainda não passou pela porta dos homens. Ela é incapaz por si mesma de fazer que um de seus passe por ela. Suas instituições, escolas, universidades, grupos sociais, partidos políticos de todos os cantos ou comunidades que se querem muito religiosas, reduzem qualquer aspiração dos que estão ligados aos seus esquemas asseguradores, porque estão conformes com a lógica do seu primeiro campo de consciência absoluta. É apesar dela, muitas vezes contra ela, que aquele que deve nascer na porta dos homens assume sua evolução até o fim. Nesse estágio, ele faz a experiência de uma solidão desesperadora. Sempre se está só para nascer e morrer. Mas a solidão experimentada nos outros estágios, por maior que ela seja, não está, contudo, taxada pela desesperança que experimenta aquele que,
Ao partir, ignora tudo do caminho. Nesse estágio, o adolescente toma consciência da escravidão que o prende, dos seus medos, dos medos e escravidões do mundo e do absurdo no qual ele e o mundo giram. Ele conhece o sofrimento, a doença e vê a morte chegar. Dividido entre aquilo que pressente de infinito nele e aquilo a que o mundo o reduz, terá força de perseverar para descobrir um sentido em tudo isso, em algum lugar? Descobrir o sentido. É isso, o despertar. Tentemos analisar à luz do corpo divino as energias que tecem esse primeiro campo e, conhecendo-as, tentemos reuni-las para mobilizar o Yod com justeza e constituir solidamente o embrião da criança interior. Penetrando esse primeiro triângulo, no instante da puberdade, o adolescente recebe as energias das 3 Sefirot, Hod, Netzach e Yesod, nas quais podemos esquematicamente descobrir as qualidades nascentes daquilo que será o fruto da árvore humana. Esse fruto nos é descrito no livro do Gênesis. É, abre aspas, bom para comer, desejável aos olhos e confortador para conseguir. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Uma nota. Traduzo a palavra Nehemod não segundo a sua acepção corrente e banalizada, gentil, gracioso, mas aproximando-a da sua etimologia, que comporta calor, energia, desejo e também reconforto, repouso. E, portanto, confortador. Esses 3 componentes são aqueles da nossa estrutura ontológica. O homem é chamado a gozar do conhecimento de Deus, gozo ligado a Sefirah Yesod, de que acabamos de falar. É chamado a adquirir o conhecimento, posse, ligada a Sefirah Hod, a glória divina que tudo preenche, e é finalmente chamado à onipotência sobre a criação, a força invencível que lhe confere o conhecimento de Deus, poder, ligado a Sefirah Netzach. Arquetipicamente, a Deus pertencem o reino, o poder e a glória. Cabe ao homem entrar na participação de seus dons. São eles que, a partir da adolescência, durante todo o tempo da sua gestação interior, esculpem o homem, obrigando-o a caminhar dolorosamente através dos arcanos da vida e do labirinto de experiências, em direção à porta estreita do seu verdadeiro nascimento. São essas mesmas energias que trabalham a humanidade adolescente. Esta não regulamentou ainda os problemas do prazer, apesar de Freud, nem do poder, apesar de Adler, nem da posse, apesar de Marx. Esses 3 grandes arautos das ciências humanas de hoje reduzem a esse primeiro triângulo os arquétipos que, inconscientemente, os inspiram, em lugar de convidar a humanidade a viver conscientemente esses 3 componentes energéticos essenciais à luz do seu respectivo arquétipo, e para atingir cada um deles.
No entanto, só na abertura para a realidade arquetípica é que poderemos resolver os grandes problemas que dividem o mundo e nos dividem. Grandes impulsos de generosidade foram cantados pelo hino de tríades tais como liberdade, igualdade, fraternidade. Essas não são estranhas ao nosso objetivo, mas, reduzidas às categorias infantis nas quais normalmente são vividas, nada mais fazem do que deslocar os problemas sem resolvê-los, não sendo geradoras de nenhuma evolução. Ora, trata-se de subir a escada de Jacó, que a nossa coluna vertebral simboliza. Trata-se de construir as nossas 10 primeiras vértebras, 5 sagradas, 5 lombares, por meio de trabalhos cujo mestre de obras buscamos desesperadamente. Esse mestre está em nós. Qualquer mestre no exterior só o é verdadeiro se suscita essa dimensão em nós mesmos. E um dos meios de suscitá-lo é seguir os passos desses grandes construtores de reinos interiores, que são os heróis dos nossos mitos. Colocar nossos passos sobre os deles, nossos corações no coração deles, e fazer descer até aí a nossa inteligência é um caminho. Aquele que a prodigiosa riqueza dos nossos textos sagrados ou profanos nos propõe. Pois só é profano nesse legado do inconsciente coletivo o que toca aos olhos profanos. Como um sonho é considerado bobo por quem não sabe decifrar a linguagem divina. Todos os mitos acertam a sua conta nas 3 energias fundamentais: prazer, posse, poder, cujos tentáculos se arrancam tão asperamente e temerosamente no mundo do ter, reorientando-os para o estágio do ser. Mas alguns dentre eles privilegiam, antes, um dos aspectos da nossa tríade essencial. Vamos, assim, abordar sucessivamente a história do dilúvio, comum a todas as tradições, ocupando-nos com Noé, da aquisição do prazer, a qual se opõe ao anárquico e o absurdo, objeto de todo desencantamento. Depois, a história da passagem dos hebreus no Egito, em que, durante 430 anos, esse povo experimenta a mais amarga servidão numa terra estranha. Seremos então sacudidos nas 10 contrações de um nascimento que suscitará Moisés a viver a Páscoa, a passagem, e a seguir o divino guia na conquista, na posse da terra prometida. Enfim, uma história de labirinto, a do grego Teseu, que me parece a mais esclarecedora, pelo negativo, já que a ignorância do herói o conduz à mais lamentável das ilusões de poder. Para encerrar este estudo, voltaremos a Jacó e combateremos com ele durante toda uma noite, a noite da nossa gestação, para nascer para a luz. Seu ferimento nas ancas será a linguagem fundamental dessa etapa. Depois mergulharemos nas águas do batismo com Cristo, para emergir daquelas nas quais essa parte matricial do nosso corpo nos retém, a fim de ir com Ele para o batismo de fogo, no nível do coração. Assim, realizaremos a primeira parte da nossa viagem interior, viagem ao centro da nossa primeira terra. Primeiro, o dilúvio.
O dilúvio é a própria imagem do caos do mundo, da sua anarquia. Anarquia, etimologicamente, sem arquétipo, significa que o mundo de baixo, as águas de baixo, ma, é separado daquele de que ele procede, as águas de cima, mi, e ao qual está ontologicamente ligado, no segundo dia do Gênese, pelos Shamaim, os céus. Os céus são, para o homem, os diferentes campos de consciência ou campos energéticos de que ele é constituído, mas que, sob o simbolismo das águas, não estão ainda realizados. As energias que os compõem estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Nos diz Lucas, capítulo 17, versículo 21. E são elas que, separadas do mundo divino, não têm mais nenhum sentido. Elas são objeto da nossa vida passional e psíquica. São devoradas, como vimos, por Satanás. O dilúvio é uma impressionante descrição de cada um de nós no seu estado de inconsciência total, do qual faz parte o que chamamos a consciência moral. E isso cada vez mais perigosamente, pois ela é confundida com o despertar da consciência. Impressionante descrição também do estado atual da humanidade. Ela é. No tempo de Noé, os homens multiplicavam-se sobre a terra e só punham filhas no mundo. Com surpreendente concisão, a situação nos é dita. Em relação à ordem divina, crescei e multiplicai-vos, os homens esquecem de crescer e multiplicar-se no exterior, no reino da quantidade. Só põe filhas no mundo, o que significa que nenhum ser, nem homem, nem mulher, é masculino interiormente. Isto é, nenhum se lembra dos seus céus interiores, das suas energias. Nenhum se lembra da sua esposa Isha, que ele tem que conquistar para realizar-se. Lembremos que, em hebraico, as palavras masculino e lembrar-se têm a mesma raiz, zahar, e que o feminino, nikvah, é um buraco que contém o segredo do nome. Mas, sem a obra masculina, é um buraco vazio. E o ser humano é totalmente identificado com esse vazio que ele cumula de todos os ativismos exteriores. Essencialmente, ele come, bebe, dorme, reproduz-se, trabalha. E estudaremos a escravidão no medo e no pânico de perder seus produtos de consumo. Medo que o mina. Ele sofre. Entrega-se como pasto a Satanás. Esgotado, ele morre. E eis o que acontece com Noé. Noar, em hebraico. Nome cuja raiz está ligada às noções de conduzir e repouso, consolação também e arrependimento. Seu pai, Lamer, o põe no mundo dizendo, abre aspas, este nos consolará das nossas fadigas e do trabalho penoso das nossas mãos, vindo de Adamá,
que Yud-He-Vav-He amaldiçoou. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 5, versículo 29. A vocação de Noé está inscrita no seu nome. Ele se arrepende, consola e conduz ao repouso, que é o estado de semelhança, o estado do casamento divino humano. Primícias do Messias que virá, diz, referindo-se a Noé, Santo Hilário de Poitiers, que, no seu Tratado dos Mistérios, fala das profecias de Lemer da seguinte maneira, abre aspas, que ela não pode ser aplicada plenamente ao Noé em questão, mas àquele que disse: Vinde a mim todos os que estáis fatigados e injuriados, e eu vos consolarei. O meu jugo é doce e o meu fardo é leve. Fecha aspas. Yud-He-Vav-He vê a corrupção do homem. Ele se arrepende de tê-lo feito, não criado, que é a obra de Elohim. O fazer é o trabalho interior do homem, ao qual preside Yud-He-Vav-He na sua exigência de crescimento. Aqui não se trata do arrependimento de Deus, mas do arrependimento do homem na qualidade de Yud-He-Vav-He, que ele é em potencial. Yod-He-Vav-He diz a Noé, abre aspas, meu espírito não reinará no homem para que ele permaneça virgem. Fecha aspas. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Não nos esqueçamos de que a vocação do homem é essencialmente o casamento consigo mesmo para pôr no mundo o Yod-He-Vav-He que ele é e entrar então no casamento divino. Tanto quanto este, Adão, é carne, acrescenta Yod-He-Vav-He. E a palavra carne, bazar, é a carne terra primordial que no seu centro, a letra Shem, contém o núcleo, o Shem, lugar do último casamento. 120 anos lhe são dados para atingi-lo. Abre aspas. Yod-He-Vav-He se põe a trabalhar o coração do homem. Fecha aspas. Ele previne Noé do que vai acontecer. Depois, o próprio Elohim intervém e diz a Noé: chegou a consumação de toda a carne. Gênesis capítulo 6, versículo 13. E essa palavra hebraica, ketz, de valor 900 mais 100, totalizando 1000, que traduzo por consumação, não tem de fato nada a ver com um fim anulação punitivo, mas com o fim de um tempo de sono para entrar no da realização. Kites é o verão, a estação dos frutos, de que o Yod é o fruto essencial. Com essa finalidade, Elohim ordena que Noé construa uma arca. Os acontecimentos que virão vão tomar conta de toda a alma viva e obrigá-la a uma mutação que será vivida segundo a evolução própria de cada uma.
A arca, a tevá, em hebraico, é uma palavra de grande importância, pois reúne as duas letras bet e tav, que formam a palavra bat. Bet e tav. A filha, Virgem de Israel, e que encerram, com exceção do Aleph, a totalidade das letras do alfabeto, simbolicamente, todas as energias criadas. Pedindo-lhe que construísse a sua tevá, Elohim convida Noé a tomar conta, a tomar consciência de todas as suas energias, isto é, a tomar consciência de si mesmo enquanto Isha, continência energética que ele deverá penetrar para desposá-la. Noé reúne todas as suas energias, os animais, os seres vivos, Hayat em hebraico. Esses animais constituem os campos energéticos das diferentes terras que Noé deverá desposar na sua arca, isto é, em si mesmo. Poderíamos dizer que Elohim faz Noé passar pela porta dos homens, introduzindo-o na arca, convidando-o a fazer o trabalho que estudaremos no estágio seguinte e que já abordamos na grande aventura de Édipo. Elohim conduz Noé para a porta dos deuses. A arca de Noé é o nosso ser interior. Então, Yud-Heh Vav-Heh confirma a ordem de Elohim. Detenhamo-nos um instante nesta etapa da narrativa. O processo operatório do nosso trabalho no triângulo inferior está aí admiravelmente descrito. Num primeiro tempo, intervenção de Yud-Heh Vav-Heh, a consciência nasce em Noé. Yud-Heh Vav-Heh fala e arrebata o homem na sua exigência de absoluto. É dessa exigência que eu falava antes, ao dizer que a maior parte do tempo ela se investiu em impasses falsamente místicos, pois o homem por ela arrebatado é, então, imediatamente solicitado pelas vozes do mundo que cobrem a de Yud-Heh Vav-Heh, voz de todas as ideologias de substituição que investem posse, prazer, poder, que assumem finalidades em si mesmas, em vez de conduzir a Elohim. Ora, quando Yud-Heh Vav-Heh fala, se formos pacientes e atentos, cedo ou tarde o próprio Deus Elohim mostrará o caminho. Entre a voz de Yud-Heh Vav-Heh e a de Elohim, delineia-se o longo percurso labiríntico e doloroso feito de solicitações do mundo, às quais nós respondemos, dando-lhes inconscientemente valor de absoluto, bezerros de ouro, e que geram apenas reveses, decepções, amarguras, solidão, absurdo, morte. A morte pode, então, arrebatar também o corpo físico. É a morte de todos os seres que morrem nas águas do dilúvio, antes de ter passado pela porta dos homens. Estes expiram. Gênesis capítulo 7, versículo 21. Mas ela pode ser iniciática, pode colocar o homem no caminho de Elohim e prepará-lo para ouvir a sua voz. É a morte dos que levam em conta o sopro divino em si. Estes mudam. Gênesis, capítulo 7, versículo 22. Ela pode ainda arrebatar o homem que ouviu a voz de Elohim,
que já está em parte fora das águas e que continua o trabalho. Este entrou no processo de mortes e ressurreições sucessivas, emergiu do triângulo inferior e passou pela porta dos homens. Está, então, apagado no sentido de sutilizado, separarás o sutil do espesso, para assumir um peso nas alturas, Tov, das suas terras interiores, antes de nascer novamente ao Ra, aqui, as águas. Esse homem está sutilizado. Gênesis, capítulo 7, versículo 23. Só Noé fica, pois ele está totalmente realizado e torna-se a levedura da humanidade. Pois Noé não deu ouvido algum às solicitações exteriores, manteve intactas as suas energias, que encontraremos nele na forma de tríade, no símbolo dos seus 3 filhos. Shem, o nome, está ligado ao prazer. Ham, o quente, ligado ao poder. Yafet, evocando abertura, extensão e beleza, está ligado à posse. Noé tem 500 anos. 500 é germe cósmico. Quando nascem as suas energias, quando Yud-He-Vav-He fala. Tão logo tenham nascido, elas não são esgotadas em vãos investimentos. Intactas, vão entrar na arca com Noé. Cada uma delas com o seu ainda não realizado, sob o símbolo de cada uma das mulheres dos seus 3 filhos. E essas 3 mulheres, por sua vez, entram com a mulher de Noé, o conjunto do não realizado de Noé. É, pois, conscientemente, seguido de si mesmo e em si mesmo, que Noé entra na arca. Ele tem 600 anos, número cósmico da conjunção e da fecundidade interiores. Essa consciência absoluta é expressa pela confirmação que dá a Yud-He-Vav-He a ordem de Elohim. A ordem que Noé recebe de Yud-He-Vav-He se afina até mesmo em relação à de Elohim. A obediência não é cega. É aclarada por uma luz suplementar. Comparar Gênesis capítulo 6, de versículos 18 a 22, com Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 6. Grandeza do homem, grandeza do seu Deus interior, que traz o seu esclarecimento e a sua informação pessoais à vontade divina. Do que se passa na arca durante os 40 dias e 40 noites que vêm as águas destruir a terra, nada nos foi dito. Nada, mas ao mesmo tempo tudo. De fato, Noé envia 2 pássaros que vão e vêm para saber o tempo que faz do lado de fora e para aferir o nível das águas. Ora, o tempo e os acontecimentos exteriores são apenas o polo exterior dos acontecimentos que ocorrem no interior da arca. No seu templo interior, Noé realiza os casamentos sucessivos para nascer de si mesmo, para si mesmo. O voo do corvo, signo alquímico da obra em negro, informa-nos que Noé se agarra a uma terra conquistada para descer às profundezas do seu não realizado e desposar uma parte dos animais que vão constituir uma nova terra. O voo da pomba, signo alquímico da obra em branco, informa-nos que Noé, rico de um novo casamento nas suas profundezas, cresce para a luz e se fortifica nela. O corvo reveza-se com a pomba
para tirar Noé dessa terra realizada e fazê-lo descer de novo para um novo campo de consciência, para um novo mar, ou mãe, interior, mais profundo, ainda para desposar as suas energias, com que ele fará a terra seguinte, emergindo para uma luz ainda maior. Fora, pouco a pouco, tudo seca. O corvo e a pomba saem alternadamente para contar-nos essa grande obra, na sua respectiva linguagem. Ao final de 150 dias, tudo está seco. 15 é o número sagrado de Yod-He, Yar. Corvo e pomba não voltam mais. Dentro, tudo está realizado. Noé sai da arca com a mulher e cada um dos seus filhos com a sua. Notemos bem que todos haviam entrado separados pelo sexo. Os casamentos foram celebrados dentro da arca. Quando Noé sai da arca, é o homem totalmente realizado, que pode, dessa vez, comer o fruto da árvore do conhecimento, pois ele tornou-se o conhecimento. Ele atingiu a unidade. A saída da arca é a passagem da porta dos deuses, além da qual o homem colhe a Sefirah Da'at, o conhecimento, de que voltaremos a falar quando estudarmos a tireoide, chamada pomo de Adão. Noé planta uma videira, bebe do seu vinho, embriaga-se e despe-se debaixo da sua tenda. Esses símbolos são os da embriaguez do conhecimento e do total desvendamento dos mistérios, assim como da total realização da túnica de pele, Or, que se tornou luz, Or. Noé conhece prazer total e total posse do seu nome, do qual os nomes dos seus filhos são o componente triádico de uma unidade a que não se pode nomear. Apenas Ham, ligado ao poder, não age de modo justo. O filho caçula, Canaã, será o escravo dos seus irmãos. Todo o poder adquirido por magia, desvendamento dos mistérios fora do nome, é de Satanás, obra de indiscrição daquele que lança um olhar sobre o mistério que ele não se tornou e que vai liberá-lo do lado de fora. Os judeus acusarão a Cristo por curar os doentes e expulsar os demônios pelo poder de Beuzebu. A respeito dos seus 2 outros filhos, Noé profetiza dizendo, abre aspas, bendito seja Yod-He Vav-He, Deus de Shem. Que Deus estenda as posses de Jafé e que ele habite nas tendas de Shem. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 9, versículo 26. Santo Hilário de Poitiers comenta essa passagem dizendo, abre aspas, a estada de Jafé nas tendas de Shem é a figura das nações que são introduzidas na fé. Fecha aspas. Haveria muito a dizer sobre a vocação das nações e sobre o sentido da história. Isso não é possível dentro do quadro deste estudo. A montanha no alto da qual a arca se detém simboliza a elevação de Noé. Mas o seu nome precisa a realização da profecia de Lemer. Ararat é composto de Arar,
que é a maldição, e da letra Tet, de valor 9, que em aritmética leva de novo ao zero, e que significa o encerramento de um ciclo. Ararat é a suspensão da maldição. É por isso que o dilúvio é seguido imediatamente do estabelecimento de uma nova aliança entre Deus e sua criação. O arco na nuvem é sinal disso. A nuvem relaciona-se aqui muito especialmente com as trevas interiores. O arco na nuvem é a ponte restabelecida entre Deus e as terras interiores do homem, que a queda havia anulado. E essa ponte, o arco, é Keshet. Ele é Yod-He-Vav-He, ele mesmo, contido no Shin, no coração da palavra cuja primeira letra, Kuf, de valor 100, é o polo divino incriado, e cuja letra Tav, de valor 400, é o polo humano criado. Os filhos de Noé têm como missão agora realizar o nome Hashem no mundo. Na visão cristã, Yod-He-Vav-He é Cristo realizado na árvore de Jessé pelo povo hebreu. Coextensivamente, toda a humanidade tem por vocação agora entrar no nome, nas tendas de Shem, e atingir essa dimensão. O estudo que proponho pretende ser uma luzinha nesse caminho real. A descrição do dilúvio entre os babilônios vem confirmar a da Torá hebraica. Seu herói, Gilgamesh, parte para a conquista da imortalidade, indo encontrar no além seu ancestral, Utnapishtim, a respeito de quem ele sabe ter recobrado esse estado imortal, diríamos sua dimensão de eternidade. Aqui nos é contada a história de Utnapishtim, que, sob muitos aspectos, é a de Noé. Ea, Deus das águas, avisa Utnapishtim que se prepare para o dilúvio. Abre aspas. Demole tua casa, constrói um barco, leva a semente viva de toda a espécie no barco. O herói obedece, depois entra no barco, fecha a porta. Vieram as chuvas, as águas subiram alto e causaram a destruição do homem. 6 dias, 6 noites, o vento soprou, o dilúvio e a tempestade dominaram a região. No 7º dia, tudo se acalmou. Fecha aspas. Depois, vemos Utnapishtim enviar, exatamente como Noé, primeiro uma pomba que volta, depois uma andorinha que ainda volta, enfim um corvo que não volta mais. O barco pousou em terra e Utnapishtim ofereceu um sacrifício aos deuses. Ea abençoa-o e diz, abre aspas, até aqui, Utnapishtim era apenas um homem. Mas agora, que Utnapishtim e sua mulher sejam como deuses, semelhantes a nós. Que Utnapishtim vá morar longe, na embocadura dos rios. Fecha aspas. Tal como Noé, saltando da arca com a mulher, Utnapishtim sai de seu barco com aquela que ele desposou. Os 2 heróis atingiram a unidade.
A embocadura do rio volta à unidade primordial, o confirma. No mito grego, Deucalião e Pirra, salvos do dilúvio, são o casal realizado. Eles repovoam a terra lançando pedras por sobre os ombros. A pedra, Even em hebraico, palavra composta de Av, o pai, e de Ben, o filho, é o símbolo do homem em que se deu o despertar da consciência. Ele participa da vida da pedra angular, que é a pessoa arquetípica do filho, o Messias, Yud-He Vav-He. O homem despertado, filho do pai, conhece o caminho da unidade a reconquistar. É pedra viva aquele cuja consciência nasceu. Lançada por sobre os ombros dos heróis do dilúvio grego, essas pedras nasceram daqueles que participaram da experiência da porta dos deuses. Agora, elas são capazes de lembrar-se. O dilúvio, Mabul em hebraico, é uma palavra que, passada para a nossa língua vulgar, designa aquele cujos pensamentos são anárquicos, os raciocínios falsos. Podemos ler essa palavra, Mabul, e traduzir matriz do fruto, ou ainda Bemul, e traduzir na circuncisão, ou no face a face. Com efeito, no total face a face conosco mesmos é que está o fruto. O acontecimento difícil, que é o dilúvio, a provação, obriga-nos a descer a esse face a face, como vimos, seja qual for o nível em que sejamos apanhados para fazer isso. E esse fazer consiste em todas as circuncisões sucessivas, em todas as mortes e ressurreições de nós mesmos para nós mesmos, a fim de dar o nosso fruto, o nosso nome. O dilúvio é uma circuncisão cósmica, um corte da árvore humana para fazê-la frutificar. Segundo, a passagem dos hebreus pelo Egito. A conquista do Triângulo Superior é, na experiência dos hebreus, a da Terra Prometida. Terra prometida a Abraão e a sua posteridade, nos termos da aliança celebrada entre Deus e o patriarca. Terra ligada à promessa de fecundidade, de um lado, e à circuncisão, de outro. Conquista do Santo Graal, conquista do Tozão de Ouro, conquista da imortalidade, a terra inteira, sob os seus diferentes mitos, do paraíso perdido à Jerusalém Celeste, está na expectativa, na procura incansável e dolorosa daquilo que a humanidade sabe que é a sua única felicidade, a sua única liberdade. Todas as ideologias nascidas de um inconsciente que se afastou dessa informação superior não passam de projeções longínquas, mas reais, dessa procura. Da grande noite ao amanhã que canta, a humanidade projeta sobre um futuro feliz a realização da verdade que ela carrega em si. Darás a luz na dor. Por gestações sucessivas, de matriz em matriz, mediante partos de si mesma em planos cada vez mais elaborados de seu ser, por lentas e rudes ascensões, a humanidade vai escalar a sua árvore e atingir essa conquista.
A passagem do povo hebreu pelo Egito constitui um dos principais aspectos dessa evolução. O Egito é a matriz capital. Ora, desse ventre, tal como nossa infantil humanidade, o povo hebreu recusa-se a sair. Ele tem medo dessa morte que é o nascimento. Abre aspas. Deixa-nos servir os egípcios, diz ele a Moisés, pois preferimos servir os egípcios a morrer no deserto. Fecha aspas. Êxodo capítulo 14, versículo 12. Em profundidade e em paradoxal oposição à sua busca ontológica, a humanidade prefere a servidão à liberdade. Aspirada pelo alto, ela é pesadamente retida pela perda de suas energias embaixo. Ela tem medo de sarar. Ela ama sua sane, que lhe é familiar, e tem medo de recobrar uma saúde cuja lembrança ela perdeu. Ela gostaria de ter chegado à etapa da corrida antes de se pôr a caminho. Por isso, ela não se põe a caminho e escolhe a escravidão em lugar da liberdade, a ignorância em lugar do conhecimento. Contudo, o conhecimento é que é o próprio tecido da ontologia humana. Por isso, ela suscita permanentemente no homem essa necessidade insaciável de conquistas que, se não são as do reino interior, serão as do tempo e do espaço. Armado das mais admiráveis virtudes psíquicas, o homem, sem hesitar e sem ter medo da morte, coloca-se no caminho de sua história. Quanta inteligência, energia e coragem gastas para explorar os contornos da sua prisão! Quanta dificuldade para sair dela! Mas, como esse Deus que se arrepende de ter feito o homem, como Zeus que engole num dilúvio essa humanidade prometeana, como Ea guiando Utnapishtim, a morada dos deuses, o tetragrama divino, no homem, suscita entre os hebreus o personagem de Moisés, que completa o de Noé. Se este último libertava o homem das servidões da terra, Moisés, abre aspas, libertará os hebreus da servidão dos egípcios, os alforreará dos trabalhos de que os encarregaram os egípcios. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 6, versículos 6 a 9. Quem são os egípcios? O que é o Egito? Em hebraico, o Egito se chama Mitzrayim. Essa palavra é composta das duas letras Tzad e Rish, ladeadas por Mem e Yod Mem Sufit. E sabemos que Maim são as águas primordiais, as águas matriciais indiferenciadas que carregam o céu e a terra no seu seio. Nessa gênese de todas as coisas, antes mesmo que o Mi seja separado do Ma. Como um feto nessa matriz, a vibração Tzr, Tzed e Reish, Tzr, que nos aperta a garganta, Tzr, explica, com efeito,
aquilo que existe de mais estreito, de menor. Ela significa também o opressor, o inimigo. Encontramos essa raiz durante a viagem de Ló, sobrinho de Abraão, que, não tendo forças para atingir a montanha para a qual se dirige, pede proteção a essa cidade chamada Tsar, que é a menor. Abre aspas, a fim de que sua alma viva. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 19, versículo 20. Essa mesma raiz dará nascimento a Tsavar, o pescoço. O profeta Miqueias também anunciará o nascimento de Cristo na cidade de Belém, pequena entre as cidades de Judá. Pequena é a palavra tsair, que exprime antes, aqui, o desprezo. Enfim, a palavra tsar, tzed e reish nos reintroduz na necessidade da circuncisão para designar a pequena pedra usada ritualmente para cortar o prepúcio. O Egito é uma matriz na qual o povo hebreu é carregado, mas escravo dela, oprimido pelo egípcio, ele deverá nascer. Yod-Re Vav-Re determina os limites dessa matriz. O povo hebreu entra no Egito com Yosef, 11º filho de Israel, cabeça de proa de todos os seus irmãos que o abandonaram, que o fizeram passar por morto, mas que foram levados a juntar-se a ele mais tarde. A sequidão e, portanto, a fome castigou então todos os lugares. O Egito não está isento do cataclismo, mas a sabedoria tinha tornado José divinamente capaz de interpretar os sonhos do faraó e de prevenir, assim, a carestia. Durante 7 anos de prosperidade, ele mandou encher os celeiros do país. Levados pela fome, os outros 11 filhos de Israel vêm, pois, beber nessas reservas. Ficam no Egito 430 anos. Gênesis, capítulo 38 a 40. Saem daí como se nasce de uma matriz, depois de 10 contrações dolorosas, as 10 pragas do Egito. Êxodo, capítulo 7 a 12. A 10ª praga preside a Páscoa. Nesse dia, as águas do Mar Vermelho separaram-se para dar nascimento ao povo de Deus. O Mar Vermelho é, na realidade, na tradição, o Mar dos Juncos, o Mar do Limite. Em Sof. Entre Yosef e Ensof, Deus determina os limites, Sof, da matriz egípcia. Nessa matriz, Israel cresce. Não nos esqueçamos de que a raiz Yasof significa aumentar. A partida para o Egito, depois de pequena infância, leva os 12 filhos de Israel a deixar a terra dos seus pais. Essa não pode mais alimentá-los. A fome simboliza aqui a fome da alma. Cada um de nós, pressionado por Yod-Re Vav-Re, deixa a terra natal para ir rumo às suas terras interiores e à sua verdadeira pátria, o seu nome. Mas, amparado até aí pelos pais, só poderá fazer a experiência da liberdade, que implica segurança pessoal e absoluta, depois de ter conhecido
a da escravidão. A segurança absoluta só pode estar ligada a valores interiores. Nenhum valor do mundo pode dá-la. Mas o homem não é capaz de aderir, em todas as suas opções, a esses valores interiores, senão depois de ter esgotado as experiências de fragilidade dos valores exteriores, que, no início, ele julga serem os únicos reais, porque são os únicos tangíveis. É em direção a essa experiência dos valores exteriores que, num primeiro momento, Israel é conduzido. O Egito simboliza o mundo. E o faraó, o que detém os poderes, aquele de quem depende a segurança imediata. Num segundo momento, depois da saída do Egito, na travessia do deserto, Israel fará uma nova experiência de fome. Mas, desta vez, não haverá mais um faraó assegurador e dominador. Yod-Heh-Vav-Heh suscitará em Israel o apelo a ele. Israel será então convidado a entrar na sua adequação total aos valores interiores. Para que ele aceda a essa força, é preciso adquirir no Egito sólidas estruturas. De acordo com a lei das oposições, Tov Verá, só na dura experiência da servidão aos valores do mundo é que nasce a consciência. Ela suscita Moisés em Israel. Quando Yod-Heh-Vav-Heh investe Moisés do poder divino, a fim de que ele enfrente o faraó, é a própria consciência do nome que ele confirma em Israel. Moisés, Mem, Shin, Re, Moshe, em hebraico, é o próprio nome. Re, Shin, Mem Sufit, as três letras invertidas, Hashem. Quando nasce a consciência de um nome maior, que não é mais a personalidade ego experimentada em Yesod, mas já é a presciência da pessoa no nome que participa de Yud-Heh-Vav-Heh, o homem é então conduzido ao eixo médio que liga Malhut a Keter. Até aqui, sacudido nos dolorosos balanços do erro que caracteriza o triângulo inferior, ele é, de repente, enraizado em alguma coisa que ele ainda não sabe se é a sua terra das profundezas, em alguma pessoa que ele não sabe ainda se é o seu nome, ele. Tomado pelo seu nome, está agora alimentado, esclarecido por ele. Se agora fosse total a sua consciência, ele conheceria desde então a segurança total, a total liberdade. Mas ele está apenas no início do caminho. Do adolescente que ele era, será preciso inicialmente que ele nasça na sua dimensão de homem, que passe pela porta dos homens e, depois, faça o caminho, aquele cujas 12 vértebras dorsais veremos que ele constrói. Por enquanto, as 10 primeiras vértebras, 5 sagradas, 5 lombares, estão apenas esboçadas, isto é, construídas somaticamente, mas não feitas. A ereção de Moshe em Israel corresponde à colocação desse povo no eixo de seu nome. Da mesma forma que, no momento do nascimento, o corpo da criança vira no ventre da mãe para colocar a cabeça no eixo do colo do útero,
assim também o homem que tomou raiz e que está perto de nascer, vira da morte para a vida e vem apresentar-se no eixo do nascimento, diante dessa primeira porta. Então começam as contrações. Num plano sutil, eles são como sucessivos endurecimentos dos acontecimentos da nossa vida. Estes constituem barreiras da escada que somos convidados a subir. Obrigam-nos a encontrar novas forças em nós mesmos. Não mais as forças voluntárias que podiam mascarar durante um tempo o erro, remetendo a um eixo exterior, ideológico, moral ou de qualquer outra ética, mas as forças ontológicas, as das nossas terras interiores, as que aspiradas dão, com a energia, a informação ligada a esse novo campo de consciência e abrem para uma nova inteligência. As contrações do nascimento de Israel são as 10 pragas do Egito, cada uma das quais, por sua vez, esculpe as 10 primeiras vértebras do povo de Deus. Cada uma exprime uma transmutação interior indispensável à viabilidade na nova terra de nascimento. Tão indispensável que a cada final de provação em que o faraó teria estado prestes a deixar Israel e ir embora, abre aspas, então Yod-Re Vav-Re endureceu o coração do faraó. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 7º a 10º. Yod-Re Vav-Re e o faraó são os 2 polos, um positivo e outro negativo, da energia do nome a caminho da sua realização. Faraó carrega na sua vocação não só o Ra da treva, mas também o Par da fecundidade e o Afar do pó. Identificado com Satanás, senhor do mundo que ele mantém em escravidão, ele come os escravos pó, que não podem crescer. Mas que surja um nome, Moshe Yud-Re Vav-Re, e do pó nasça a consciência da escravidão, o desejo da libertação e a movimentação do potencial de fecundidade. Parece que essa consciência só pode nascer na experiência extrema do adversário, experiência de morte. Não foi ao ver um egípcio bater num hebreu que Moisés o matou, obedecendo, num primeiro momento, às suas energias reacionais? Mas o sangue que lhe fez correr levou-o à reflexão. Ele entra num novo campo de consciência e experimento divino. Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 16. No início, somos quase identificados com o reino do faraó e, inconscientemente, nos damos a ele como alimento, em sofrimentos que imputamos sempre a um outro, em vez de descobrir a sua fonte em nós mesmos. Quando nasce a consciência, interiorizamos o problema. Moshe e Faraó estão dentro de nós. Encontraremos a abordagem desse mistério na história de Jó, em que Moshe e Faraó serão o próprio Yud-Re Vav-Re e Satanás. Nessas provações, uns estão sem esperança, sem inteligência, no sentido não intelectual do termo, e morrem. Outros entram no acontecimento e, penetrando-o, fazem-se masculinos
e se lembram da esposa que espera o esposo em todos os níveis do seu ser, do qual este nada mais é que primícias. Israel, sob a conduta da sua consciência Moshe, entra nesses 10 acontecimentos contrações, o 10º dos quais abre as portas do nascimento. O mar vermelho se abre e engole os egípcios, que são o homem vermelho, o velho homem em nós, o opressor, ao passo que aquele que deve tornar-se o homem verde passa. É Pessah, a Páscoa, saída da armadilha, par, que a letra, o Samer, traspassa. O Samer é um dos símbolos da árvore da vida. O hebraico Avar é, etimologicamente, o homem da passagem. Toda porta, Petar, Fe, Tav, Re, é a saída da armadilha, Par, Fe, Re. Essa saída se faz pela letra Tav, que é a cruz. A Páscoa cristã se situará mais tarde na porta dos deuses. De uma extremidade à outra da escada, será preciso penetrar na inteligência do mistério de Deus, que se faz obstáculo ao homem para que o homem se torne Deus. Terceiro, o labirinto de Knossos. As ciências modernas trazem à luz o fato fundamental de que a energia é inseparável da informação. A palavra informação, aliás, deve ser entendida em 2 planos. O plano comum, em que compreendemos que uma informação é um conhecimento dado, e o plano mais sutil, em que descobrimos, por conhecimento dado, que a informação tem um papel interior de formador. Um conhecimento esculpe-nos por dentro, pois é energia. Ele esculpe, pela mesma razão, o objeto conhecido. Contraímos no Ocidente a esterilizante doença de aprisionar nossos conhecimentos e informações no intelecto e de só fazer uso deles para engrossar sempre mais os muros da nossa prisão e abrigar-nos aí numa segurança ilusória. Vimos que não é nada disso e que o verdadeiro conhecimento é parto de nós mesmos em terras cada vez mais profundas, cada uma das quais é feita de uma soma energética informadora, até o último nascimento na terra mais profunda, Bazar, traduzida por carne, portadora do nosso nome. Quando este é atingido e aberto, o núcleo do Shem libera a energia Yud-Re-Vav-Re, e o homem energia está totalmente informado. Nosso nome secreto contém a informação total. O esquema desse caminho, tal como nos é revelado na Torá hebraica, é simples, mas o caminho em si e o objetivo a atingir são infinitamente difíceis. Parece que a fuga a essa dificuldade constitui o próprio objeto da queda. O homem colhe o fruto da árvore antes de tê-lo deixado crescer. Ram testemunha dos mistérios do fruto que se tornou o seu pai e, desvendando-os por fora, renova a falta. Enfim, é ele, esse erro, que o homem repete desde sempre, desdobrando sua inteligência para adquirir o poder do fruto,
sem se dar ao trabalho de fazer crescer a sua árvore, nem de tornar-se o seu nome. Cada terra a conquistar está ligada a um tempo. As ciências modernas também descobriram essa unidade espaço-tempo que tece cada plano de consciência. Desde o estado da queda, o tempo é doloroso. O poeta chora sempre os espinhos com os quais ele nos rasga. Seus ciclos formam a raiz dor em hebraico, raiz que encontramos indefinidamente repetida depois da queda no símbolo da palavra dardar, sarça de espinhos, que a terra não desposada fará daí em diante germinar para Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 18. O homem inconsciente nutre-se dela para efetuar a sua fatigante corrida rumo à aquisição de terras exteriores e de um renome exterior, no lugar das terras interiores e do nome. Darre, através de seus ilusórios paraísos, vai em direção da morte. Ir rápido, até mesmo suprimir o tempo, é o leitmotiv inconsciente de uma humanidade errante. Vimos como o guia interior de Israel, o próprio Yud-He-Vav-He, não contempla o seu eleito com nenhuma diminuição no tempo. 9 vezes seguidas, ele endurece o coração do faraó para fazer recuar ainda a hora da Páscoa, para a qual o povo não está preparado. 10 vértebras precisam ser forjadas. Não será sobre 3 ou 4 vértebras apenas que o corpo do adulto poderá suster-se de pé. Ele não adquirirá as bases da sua total verticalização, senão na plena formação dos 10 primeiros níveis das suas estruturas. Mas o homem está impaciente. Em Atenas, o herói grego Teseu está impaciente. Em seguida, uma contenda que opunha cretenses a atenienses. Minos, o rei de Creta, exige dos atenienses que, durante 10 anos, 7 jovens e 7 moças dentre eles sejam oferecidos em sacrifício, uma vez por ano, ao Minotauro. Quem é o Minotauro? Nascido dos amores de Pasífae, esposa do rei Minos, e de Poseidon, deus dos impérios submarinos, que apareceu à rainha sob a forma de um luminoso touro, o monstro tem corpo de homem e cabeça de touro. Querendo escondê-lo da população cretense, Minos, filho de Zeus, pede a Dédalo, então arquiteto da corte, que construa um labirinto tão profundo quanto inextricável, a fim de esconder o Minotauro em seu centro, para que ninguém possa atingi-lo. Dédalo constrói o labirinto que, daí em diante, encerra o monstro no seu meio. Dédalo e o seu filho Ícaro também ficam fechados ali. É a esse monstro que Atenas deve sacrificar durante 10 anos e pagar o pesado tributo extraído das forças vivas do país. Ao cabo de 3 anos, um herói levanta-se entre eles, Teseu, filho do rei de Atenas, Egeu. Decide corajosamente enfrentar o Minotauro e matar o monstro a fim de pôr termo a essa oblação. Teseu, filho que o rei Egeu teve de uma princesa amada
por ocasião de um combate longínquo, ficou com a mãe durante toda a infância. Por ela, ele é filho de Poseidon e não é, portanto, estranho ao Minotauro. Teseu cresceu nessa terra distante e adquiriu uma estatura atlética, um porte de rei. Muito jovem, gosta de enfrentar as maiores dificuldades e não obedece à ordem da mãe que o proíbe de erguer um enorme rochedo sob o qual estavam enterradas a espada de ouro e as sandálias de ouro, atributos reais aí dispostos por seu pai e que permaneceram escondidos até que ele tivesse idade para poder usá-los. Esse lugar secreto, conhecido apenas da mãe, não devia ser-lhe revelado senão quando esta julgasse chegado o momento da maturidade do filho. Tendo em mãos a espada e as sandálias de ouro, Teseu interroga a mãe, que lhe revela antes da hora o segredo do seu nascimento. O jovem decide então ir ao encontro do rei, seu pai. A caminho, sempre corajoso e forte, supera 1000 dificuldades e sai vencedor de todas as emboscadas. Dentre elas, uma prende particularmente a sua atenção: o gigante Peripetas, armado de uma enorme clava de couro, importuna os infelizes transeuntes que atravessam o fundo do vale deserto onde ele se esconde. Teseu enfrenta-o, mata o gigante e leva como troféu sua clava de couro. É, pois, armado dela e da espada de ouro, que o filho do rei de Atenas chega à casa do pai. Este não se deixa reconhecer pelo pai, mas ele e a feiticeira Medeia, sua esposa, são seduzidos pela beleza do jovem rapaz. Assim, este é por eles convidado à corte. Agrada a Medeia, que lança todos os seus encantos para seduzi-lo. Rejeitada por Teseu, Medeia vinga-se e acusa-o junto ao rei de seu próprio delito. Ambos decidem envenená-lo. No momento em que, para celebrar os seus hóspedes, Teseu levanta o copo sem saber que contém veneno, é que o rei percebe e reconhece a espada de ouro no lado então descoberto do jovem. Egeu arranca das mãos do filho o copo envenenado e o quebra. E aperta nos braços aquele que se torna, a partir de então, seu associado na condução do reino. Teseu fica sabendo do mortal atributo dos seus súditos para o rei de Creta. Passando por cima da opinião de seu real pai, que mediu a imaturidade do jovem e talvez o sentido profundo da necessidade dos 10 anos de holocausto, ele decide ir, ele próprio, oferecer-se ao monstro, caso, antes disso, este não chegue a abatê-lo. O pai deixa o filho partir, mas seu coração está pesado. Faz Teseu prometer içar a vela branca no mastro do navio, que o trará de volta a Creta, para que, de longe, possa alegrar-se com a sua vitória. Por certo, no caso de derrota, será içada uma vela negra. Corajoso, embriagado pelas suas forças juvenis, Teseu chega à corte do rei Minos e apresenta-lhe sua generosa busca. Sozinho, deverá procurar o caminho do encontro com o monstro. A filha do rei, a deliciosa Ariadne, tomada de compaixão, de um amor que ela crê ser puro para com esse valente herói, e conhecendo o caminho, desvenda o segredo a quem ela ama. Desenrolando o fio de Ariadne, desde a porta da entrada do labirinto até o centro, Teseu chega diante do temível guardião da soleira. Uma das leituras do mito nos faz descobrir no Minotauro
o guardião da porta dos reis, portador do nome composto de Minos, o rei, e do touro, o deus Poseidon, é irmão realizado de Teseu não realizado, que deve enfrentá-lo para tornar-se como ele. O deus dos mundos submarinos encarnou-se no primeiro complexo energético do homem, simbolizado pelo touro. Só pode enfrentá-lo aquele que, sabendo-se de ontologia real, tenha começado a se despojar da sua natural túnica de pele. Aquele que, nesse caso preciso, tiver integrado o touro. Ora, é munido da espada de ouro e também da clava de couro, duas armas que se relacionam respectivamente com uma e outras naturezas, que Teseu enfrenta o guardião. O rei Egeu, o pai rei, sabia que o jovem não havia rejeitado a clava de couro e ainda não sabia manejar a espada de ouro. Teseu não ouve a voz detentora dos dons dos deuses, a espada de ouro. Ele obedece às suas virtudes inconscientes, ricas dos tesouros de seus futuros dons, mas que, investidos antes do tempo, são apenas virtudes psíquicas, energias que o conhecimento das leis ontológicas não controla. A coragem, a vontade, até mesmo o heroísmo, obedecem aos impulsos do homem de túnica de pele, impulsos não suficientemente purificados, carregados de vaidades, de desejo de fama, em lugar da busca consciente do nome que o Minotauro encerra, carregados de vontade de poder e de glória. Elas só podem gerar-se nas categorias do primeiro estágio da árvore e inscrever-se nas relações de força, e não de amor-conhecimento. Teseu mata o Minotauro com a clave de couro. Ele mata o seu Iod. E chega ao touro graças ao fio de Ariadne. Ariadne é o seu feminino afetivo reconduzido ao primeiro estágio. Sob as cores falaciosas do amor, Teseu, totalmente identificado com o seu feminino, ama apenas o seu ego, amor narcisista. Mas essa força permite que ele atinja um conhecimento apreendido do exterior, um conhecimento que não nasceu dele. O conhecimento, posto muito cedo entre as mãos daquele que não purificou o seu coração e, portanto, posto a serviço das suas vaidades, volta-se contra aquele que acredita ser o seu senhor. Ele não passa de aprendiz de feiticeiro. Quando Teseu volta sobre os próprios passos, pois a porta não se abriu, e continua assim a caminhada labiríntica por excelência, leva consigo Ariadne. Mas, incapaz de desposá-la, esquece-a na primeira escala no caminho de retorno. Em profundidade, Teseu é incapaz de amar. E eiçando a vela negra, enganando-se, como diz o texto do mito, que Teseu prossegue o seu caminho rumo a Atenas. Teseu não se engana.
Ele matou o seu Yod. Ele está morto de uma morte mais profunda que a morte física. Pois o pai, simbolizado pelo rei Egeu, morre também. Em termos hebraicos, diríamos que Yod-He, Vav-He e Elohim morrem na consciência do herói psíquico. Os 10 anos de sacrifício correspondem ao número sagrado de Yod, que, como vimos, preside a formação das 10 primeiras vértebras, isto é, a gestação realizada do primeiro triângulo. Fazer o sagrado é fazer o Yod. É alimentar em si o núcleo divino, consagrando-lhe, sob o símbolo dos 7 jovens e das 7 moças, as energias subtraídas às vaidades fúteis. Todos atenienses, esses jovens são as forças vivas da terra real de Teseu, a sua terra das profundezas. Eles são, no mito bíblico, o dízimo entregue por Abraão a Melquisedeque. Aos olhos do mundo, há uma perda de energia. Aos olhos de Deus, há a construção do Deus no homem. Abre aspas. A sabedoria divina é loucura para os homens. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Só o olho que conhece com amor pode discernir esses valores. Teseu está confuso. Teseu é também Dédalo, no fato de construir o seu próprio labirinto e fechar-se nele. É cada um de nós solidificando cada dia mais os muros da sua prisão, na medida em que ele não põe o tempo a serviço da sua busca de libertação. Virão as provações? Busca-se dolorosamente a saída nas possibilidades inerentes ao espaço da prisão, campo de consciência, ao passo que elas dependem de um outro espaço e nos solicitam a penetrar aquele em que tudo voltará à ordem. As provações são esses guardiões da soleira, devoradores daqueles que não quer deixar sua prisão, daquele que tem medo, e construtores daquele que, deixando as presas, penhor de uma segurança ilusória, torna-se o homem e o Deus, que até então ele era em potencial. Essa prisão labiríntica, campo da consciência, na qual navegamos na primeira parte da nossa vida, é aquela em cujos limites nós damos todo o poder às forças exteriores deste mundo e, dentre elas, ao mais sutil dos seus cordeiros de ouro, o Deus acaso. O que se fecha no labirinto também mantém aí prisioneiros os seus filhos, como Dédalo em relação a Ícaro. Aqueles que nos foram dados para educar, só podemos fazer participar do espaço que nós mesmos atingimos. E a nossa educação consiste em dar por estruturas os nossos próprios limites e por valores de referência os que são relativos a esses limites que, necessários por um tempo, se tornam alienantes quando os erigimos em absoluto.
Ícaro simboliza não só os nossos filhos biológicos, mas todas as nossas produções, as nossas gestações de toda a ordem, artísticas ou assim chamadas técnicas, etc. Numerosas obras de hoje são labirínticas. No plano arquitetural, o Centro Pompidou, com os intestinos todos à mostra, é uma obra-prima desse tipo, e as nossas máquinas feitas para libertar-nos contraditoriamente nos avassalam cada dia mais e mais. Nesse estágio, nossos raciocínios e suas aplicações só podem mudar os problemas de lugar e não resolvê-los. Ora, o desenho do labirinto em si é sabedoria. Ele obriga a uma caminhada que corresponde ao tempo necessário de maturação e a uma busca do sentido, que não pode ter a sua justa referência senão no triângulo arquetípico oculto no Iod, mas que já nos envia as suas informações. As circunvoluções do intestino são imagem das circunvoluções de um cérebro. Elas presidem a digestão das informações recebidas, a fim de elaborar novas substâncias. No segundo estágio, o do ser, o labirinto mais conscientemente vivido torna-se uma mandala, base de meditação. Ele é simbolizado pela matriz de fogo que é esse campo de cinábrio torácico. Quando, nesse primeiro estágio, o labirinto não é percebido como matriz que realiza as águas, mas vivido como abrigo que não conduz a nenhum nascimento, torna-se então túmulo. É local de perambulação. O adolescente e a adolescente humanidade de hoje não se dão conta de que aquele que não mergulha suas raízes no seu nome, no seu Iod, não as mergulha mais na terra. Por mais materialista que ele se faça, ele ainda não está encarnado. Aí está uma das causas mais profundas do florescimento das teorias encarnacionistas de hoje. O que não está encarnado projeta inconscientemente sua reencarnação num outro tempo e fora de si, num novo corpo que lhe reduz a um veículo estranho ao seu nome. Encarnado de uma forma tão imperfeita, o adolescente, ou o homem que se julga adulto, foge ainda um pouco mais do seu verdadeiro eu, do seu Iod, tentando escapar do labirinto por sua própria natureza, tão insatisfatório. Ocultador do caminho do seu nome, o labirinto pode ainda, muito tarde na vida do homem, abrir-se para aquele que tem a humildade de se encontrar nisso e de ver a sua alienação. Mas eis que Dédalo e Ícaro deixam que a rainha Pasífae traga do exterior asas artificiais. Incapazes de sair do labirinto pela porta dos homens, a da verdadeira encarnação, sorvem nos seus valores inconscientes. A rainha Pasífae é o arquétipo mãe não realizado neles. Os meios técnicos da libertação. A rainha fornece-lhes asas artificiais, que os dois homens colam nas costas com cera e que irão permitir que saem de pés juntos acima do quadrilátero da encarnação para alçar voo rumo às alturas da sabedoria e da inteligência, ou seja, rumo às alturas da coroa. Simples renovação do pecado de Adão no Éden. Abre aspas. Não voes alto demais. Aconselha então ao seu filho, o sábio Dédalo, que os ardores do sol te queimarão as asas
Não voes baixo demais, os vapores do mar te aspirarão. Fecha aspas. Sublime mediocridade essa sabedoria. Temível inteligência essa que vai tocar o fogo. Nada pode deter o desejo de conquista inerente à própria ontologia do homem. Ícaro eleva-se tão alto que é brutalmente lançado às águas do mar. Dédalo arrebenta-se na terra. Abre aspas. Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Fecha aspas. Diz Yod-He Vav-He. Isaías, capítulo 29, versículo 14, e Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. O maior saber, as mais altas técnicas, não passam de ilusões de libertação quando não são acompanhadas do trabalho, cujo único laboratório é o quadrilátero. Me permito fazer uma nota e dizer também não apenas o trabalho, mas também a oração. Ora e labora. As asas artificiais substituem então as que o homem adquire aí, tornando-se águia. A cera das abelhas substitui a que ele secreta quando assume o seu trabalho solar. A sabedoria inerente à maior parte das filosofias do mundo põe ordem no estágio do labirinto, mas não ajuda a sair dele. Ela põe a máscara do sábio sobre o rosto do tolo. A sabedoria divina arranca qualquer máscara, mas ela é loucura aos olhos dos homens. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz, abre aspas, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Ele sabe que eles são vãos. Que ninguém se engane a si próprio. Se qualquer dentre vós pensa ser sábio segundo este século, que se torne louco a fim de tornar-se sábio, pois a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a 20. O mito grego já preludia a grande revelação judeu-cristã. Dédalo e Ícaro são arrancados da sua ilusão. A proteção divina atua aqui como no Éden. Naquilo em que observamos, o pecado do Éden se confirma como sendo uma recusa de encarnação. Sabedoria e inteligência, segundo este século, pertencem a esse mundo prometeico ou de Caim. Aí ainda os dois mitos se encontram e teremos que falar deles novamente. Elas são criadoras de civilizações cada vez mais finamente elaboradas, segundo valores que não resistem ao guardião da soleira da primeira porta. As religiões fechadas na sabedoria de uma moral ou na sabedoria mais sutil de uma mística desencarnada
As filosofias que reduzem inexoravelmente o homem à sua condição animal, bem como aquelas que a negam, as ciências que o levam pelo jogo da inteligência a edificar apenas o mundo exterior, que proporciona uma felicidade ilusória, estão prometidas a esse aniquilamento. Teseu issa a vela negra. Seu pai, o rei, morre. Sua carreira, que pretende ser real, termina tragicamente.